Bom, então eu queria perguntar a Blantes é o seguinte. Blantes é tio de Anagé e é realmente a figura intelectual daquele município, onde nós, os irmãos, reconhecemos isso, né? E é um historiador, além do seu conhecimento, né, que ele conseguiu organizar no decorrer de sua vida. E é uma pessoa respeitada, tanto do ponto de vista cultural, né, e sobretudo nessa questão histórica. Eu queria perguntar a Blantes o seguinte: em 62, a Anagé só tinha uma rua, não tinha status para a cidade. E aí aconteceu. Então você pode fazer um comentário. Bem, a emancipação de Anagé foi... ela veio em consequência das sucessivas vitórias que o grupo de Gerson Guzmão Salles obtinha aqui, Vitória da Conquista, né? Ganhou nas eleições desde 1946 com Antoninho Pedreira, 50 com Gerson Salles, 54 com Edvaldo Flores, 58 com Gerson Salles novamente. E aí em 62 que Pedala obteve a vitória. Como ele vinha sendo o grupo dele vinha sido sucessivamente derrotado, ele disse que só tinha um jeito, era a emancipação política dos 5 distritos principais de Vitória da Conquista, dentre os quais Anagé, né, onde a vitória de Gerson Salles, por exemplo, em 58, e em todos os anos, enquanto foi distrito de conquista, era a vitória arrasadora que o grupo de Gerson Salles obtinha. Então, Pedral aí, com o grupo dele, através do então deputado Padre Palmeira, apresentou lá a proposição para a emancipação política dos 5 distritos, né? Que é Anagé, Belo Campo, Caniçalo, Barra de Choça e Catiba. Esses aí é que tinha, no dizer de Padre Palmeiras, era de onde vinham as bruacas, quer dizer, as urnas cheias de votos para o grupo político de Gerson Salles. E deu certo a estratégia de Pedral, que com a emancipação desse distrito, na eleição de 7 de outubro de 62, né, Pedral foi vitorioso. Então, não foi porque nós já tinha condição de ser cidade, foi um esquema político da época. A legislação não era como agora, que é mais rígida, muito, né, para a emancipação de distrito, foi fácil a emancipação. E a eleição de 62 de Anagé, de Edson Soares e Antônio Oliveira? Bom, em ano de 62, Anagé lançou 3 candidatos a prefeito. Antônio José de Oliveira, pela UDN, União Democrática Nacional, Edson Dias Soares, pelo PR, Partido Republicano daquela época, e Bento Mendonça de Souza pelo PSD, Partido Social Democrático. Na época, Edson Soares, que já havia sido vereador lá 2 vezes, foi eleito em 50 a 54 e 54 a 58. Não quis concorrer em 58. Nas eleições de 58 ele não concorreu. Ninguém. Anagé não apresentou candidato a vereador em 58. Apoiou candidatos daqui, principalmente Manuel Moreira Chaves. E Edson Soares sempre acompanhou, a princípio, o PSD, depois teve que romper. Gerson Soares deixou o PSD na época. Em 50, Gerson Soares havia sido apoiado pelo PSD, né? Mas, no decorrer da gestão dele, ele rompeu com o Regis e foi para a UDN. E Edson também foi para a UDN. Quando veio no pleito de 62, negaram a legenda que ele deveria ser candidato pela UDN, e foi negada a legenda da UDN. Então ele partiu do PSD. Como ele tinha rompido com o PSD anteriormente, aí também foi negada a legenda, saiu com Bento Mendonça de Souza. Então o deputado federal Manuel Novaes, na época, que era o poderoso político aí da região de São Francisco, deu para ele a legenda do PR de então, Partido Republicano, e ele foi candidato pelo Partido Republicano. Em Anagé, na época, só tinha 6 urnas. O eleitorado, menos de 2.000. Não chegava a 2.000 eleitores.
E aí Antônio José de Oliveira foi eleito primeiro prefeito de Anagé nesse pleito. E Edson Soares afastou da política, então, e apresentou como candidato. Ele afastou, disse que não iria mais envolver em política, estava encerrada a carreira, mas em 66 ele voltou, não como candidato, mas apoiou o vereador Rosalvo Borges Avelar, tinha sido o vereador mais votado, inclusive que era da ala de Antônio Oliveira, e aí derrotaram Antônio Oliveira e até hoje, nunca mais, eles retornaram, essa ala política retornou ao poder, com exceção de Rubens Oliveira, nesse período aí de 63 até agora, só Rubens Oliveira Dias foi prefeito durante 5 anos. Nos anos demais foi tudo da ala que sempre acompanhou Edson Soares. E como é que surgiu o nome de Rosalvo Borges, já que ele morava fora da sede? A primeira Câmara de Anagé, me parece que era composta de 11 vereadores. Era Plínio Oliveira, Claudimiro Fortunato Pereira, João Dias Soares, João Evangelista de Souza, Claudino Silva, Manuel José dos Santos, Antenor Tavares dos Santos, Rosalvo Borges Avelar, Jesus Gomes Cordeiro e Francisco Cardoso de Souza. E, dentre eles, Rosalvo Borges Avelar foi o mais votado na época. Foi mais votado porque obteve 150 e poucos votos, mas era uma votação astronômica para a época, né? E ele era um político, já acompanhava Bruno Bacelar aqui, Rosalvo, tinha muito prestígio na zona rural. Analfabeto? Semi-analfabeto. Analfabeto, praticamente nem assinava o nome, mas era muito popular. Foi um dos grandes prefeitos de Anagé. Aí citou o nome dele, teve o acatamento de todos e derrotou o candidato Claudimiro Fortunato Pereira, que era o candidato de Antônio Oliveira, que era o prefeito da época. Candidato da máquina. Aí o pessoal juntaram forças e elegeram Rosalvo Borges Avelar prefeito e mais tarde, em 77, tornaram e reelegê-lo. Ele teve 2 mandatos. Só que em 77 ele adoeceu e faleceu, no primeiro ano de governo dele. Bibi, no caso, aí era o vice dele? Bibi era o vice. Em 77, 76, aconteceu a eleição de vice-prefeito que não existia, por conta de uma emenda do então deputado federal Henrique Brito, né? Foi instituída a eleição, o cargo de vice-prefeito. O primeiro vice-prefeito de Anagé foi Bibi, foi em 77. Ele foi eleito vice-prefeito na chapa de Rosalvo Borges Avelar. Rosalvo tomou posse, 11 meses depois faleceu e ele concluiu o mandato de Rosalvo. E chegou a ter um boato para Bibi não assumir a prefeitura? Quando o Rosalvo estava doente? Durante a enfermidade de Rosalvo, Bibi era vereador. E na enfermidade dele, muita gente não... Vereador e vice-prefeito. Ele era vereador e aí foi eleito vice-prefeito como vereador. Durante a enfermidade de Rosalvo, ele era vice-prefeito, os adversários dele, sobretudo a turma que não ia muito com ele, né? Politicamente começaram a dizer que não, insistiu com o Rosalvo para não passar o cargo. Rosalvo foi acometido de um câncer no olho e arruinou muito. E aí o pessoal tinha receio de Bibi assumir a prefeitura e surgiu a nova liderança, como de fato ia acontecer. E aí incentivava ele, Rosalvo, para Bibi não devia assumir, mas chegou um momento que não tinha mais jeito. E Bibi também não fez não criou nenhum obstáculo, não, deixou a Rosalvo à vontade. Mas, na verdade, ele já era o prefeito de fato, porque na primeira semana, Rosalvo Borges Avelar foi eleito. Na primeira semana que ele da posse dele, ele me queixou, me chamou, disse que estava com uma coceira no olho e falou comigo: "Sr. Blanco, compra ali para mim um Moura Brasil", que é aquele colírio conhecido, escolhido, sem vergonha, vende na chama. Aí eu comprei o carro de uma manchazinha vermelha no olho. E aí foi arruinando, aí o olho começou a estufar e ele nunca morreu sem tomar uma injeção. Ele era filho de Caetité e analfabeto, um paradoxo, né? Aí, na segunda semana de ele já não tinha mais condição de governar, e Bibi manteve todo mundo, a pessoa manteve ele no cargo até 11 de novembro.
Ele tomou posse para 31 de janeiro, governou até 11 de novembro, mas aí Bibi já era o prefeito de fato, ele não fazia nada. Até a morte, alguns meses antes da morte dele, ele resolveu passar o cargo. Não teve mais condição, passou, veio a falecer e aí ficou Bibi. Que Daí é que foi a ascensão de Bibi para chegar para ser aí agora sim, prefeito. Com a investidura de Bibi no cargo, aí ele fez a carreira política dele, hoje ele está no 5º mandato. E ao que parece vai ser candidato pela 6ª vez agora. Blancy, e sua carreira política também começou no governo de Rosal? Fala um pouco de você. Minha carreira é obscura, eu sempre atuei lá na periferia do poder, né? Mas, Rosal... Você entrou na prefeitura em que ano? 67. Na primeira gestão do Rosal Borges Avelar, ele me convidou para E fez algumas viagens com o Rosal, acompanhou? Muitas viagens.